Deus querido e Deus amado, mais uma vez, Senhor, eu estou passando por aqui para estar gravando, Senhor, essa oração, gravando, Senhor Deus, essa palavra para deixar para os meus irmãos. Mas nós não podemos dar início, Senhor, a esse vídeo sem consagrá-lo a Ti, sem entregar, Senhor Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Sei, Senhor Deus, que o Senhor está comigo. E eu quero pedir que o Senhor também esteja com os meus amados irmãos. Senhor, que a Tua mão poderosa, que a Tua bondade, que a Tua fidelidade esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, aqueles que estão inscritos no canal e aqueles que ainda não se inscreveram, eu peço a bênção do Senhor, eu peço a alegria, a paz do Senhor no ambiente em que eles estão. Senhor, não importa quando eles verão esse vídeo, o que importa é que a mesma unção que está hoje esteja sobre eles, quando eles puderem ouvir e ver esse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um deles. É a minha oração, meu clamor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Tudo bem com vocês? Bem, eu estou passando por aqui hoje para estar deixando mais uma palavra com vocês, uma palavra de oração, uma palavra de adoração, uma palavra... Deixa eu tirar um pouco os meus óculos, que eu acho que eles embaçaram um pouquinho. Para deixar uma palavra para você. Mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de pedir para você que, se você ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva, não perca mais tempo. Eu estou frequentemente passando por aqui para deixar uma palavra para você de bênção, uma oração, uma reflexão. Talvez você vai se deparar com esse vídeo aí, mexendo no YouTube, e você vai clicar e vai parar e você vai ouvir, meu Deus, como essa palavra foi importante para mim, como eu estava precisando dessa palavra. É isso que eu tenho ouvido, os testemunhos que eu tenho ouvido são esses testemunhos. Então, vai funcionar para sua vida também, porque a palavra que eu vou deixar aqui para você é a palavra de Deus, não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. E nós vamos fazer uma reflexão e nós vamos selar essa palavra, concluir essa palavra com uma oração. Então, não perca tempo, se inscreva no canal e vai assim ouvindo. Por quê? Você se inscrevendo no canal, toda vez que eu colocar, né, um vídeo aqui, uma reflexão, você vai ser notificado. E aí você vai logo lá assistir. E eu peço também para que você não se esqueça de deixar o joinha, não se esqueça de deixar esse joinha. Esse joinha é importante, essa curtida é importante, porque o YouTube passa a mandar esse vídeo para mais pessoas. E você também compartilha porque você está enviando uma palavra de paz, uma palavra de esperança e uma oração. Quem não precisa de uma oração? Todos nós precisamos. Estou sempre dizendo isso por aqui, tá ok? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu injustiçado? Você já foi acusado falsamente? Você já caiu em um laço, já te envolveram em alguma situação em que você ficou assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não fiz nada, eu não tenho culpa disso. Você está sendo acusado, você se sente perseguido no seu local de trabalho, na sua família, eu não sei, no seu ambiente, alguma coisa acontece que você se sente assim, você fica assim, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação? Bem, a palavra que eu vou falar para você hoje, a reflexão hoje, é exatamente, é em torno desse assunto mais ou menos. Então, deixa eu colocar meus óculos, eu vou ver se ele já desembaçou, e eu vou colocar para a gente ler esse... Ah, melhorou. Bem, a palavra hoje está lá em Daniel. Daniel, capítulo 6. Dele, já sei, aquela história de Daniel jogado na cova dos leões. Isso mesmo, Daniel jogado na cova dos leões. E ele foi para lá injustamente, ele foi acusado, ele foi jogado na cova dos leões injustamente. Mas acontece que Deus livrou Daniel na cova dos leões. Ele não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões. Mas lá na cova dos leões, o Senhor estava lá e não permitiu que Daniel sofresse um arranhão sequer. Por quê? Porque foi visto em Daniel inocência. Foi visto que Daniel era inocente. Olha, aquelas pessoas que trabalhavam pro rei daquela época, o rei colocou algumas pessoas para serem governadoras de algumas cidades. E colocou Daniel para ser o chefe dessas pessoas, para ser um dos chefes dessas pessoas. Só que Daniel se destacou tanto, foi tão abençoado, que o rei estava pensando em colocar ele, dar um cargo maior ainda, um cargo melhor ainda para Daniel. Quando aqueles homens souberam disso, falaram assim, não, a gente tem que encontrar alguma falta em Daniel, a gente tem que encontrar alguma coisa para poder acusar, para isso não acontecer. Olha só, porque senão daqui a pouco ele vai estar acima de todos nós. Então, eles inventaram uma situação, foram lá, falaram com o rei concordou, assinou aquele decreto de que a partir daquele momento ninguém podia orar, pedir nada a outra pessoa que não fosse ao rei, que não fosse aquela divindade que eles adoravam lá. Só que Daniel é um judeu, ele tinha sido levado cativo para lá, e ele conhecia o Deus de Israel, ele orava ao Deus de Israel. E ele, mesmo sabendo disso, sabendo desse risco que ele corria, eu vou ler um versículo para você aqui, para te dizer qual foi o comportamento de Daniel quando ele ficou sabendo de que tinha esse decreto. Olha aqui, está lá no versículo 10, Daniel 6:10.
Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não saiu dali e ele foi procurar contar para as pessoas. Ele não foi pedir ajuda para outras pessoas. Ele não foi contar no WhatsApp da família. Ele não foi colocar no jornal da cidade. Ele não foi para a internet. Ele não foi para as redes sociais fazer reclamações. Né? Vamos dizer assim, né? Vamos colocar para os dias de hoje. Né? Vamos colocar para os dias de hoje. Se fosse hoje, tivesse WhatsApp, tivesse redes sociais. Né? Então, assim, se você se vê diante de uma situação, ao invés de você ir lá, entrar no seu quarto, como fez Daniel, orar, buscar o Senhor, não, vai pedir ajuda quem não pode te ajudar. De repente as pessoas vão te dar até um conselho que não seja um conselho de Deus. Muitas das vezes tem um conselho bom, sim, mas às vezes não tem um conselho bom e muitas das vezes a gente cai nesse laço. Daniel não fez isso. Daniel correu e foi para os pés do Senhor e continuou fazendo 3 orações por dia, olhando na direção de Jerusalém, do templo, e ele orava e ele clamava. Mesmo assim, aqueles homens descobriram que Daniel fazia isso, correram lá, contaram para o rei, olha, Daniel está fazendo pouco caso do Senhor. Daniel, sabe o que está fazendo? Ele continua orando, ele continua falando, rei, olha isso, não vai fazer nada não, o Senhor assinou, agora o Senhor tem que cumprir. O rei gostava muito de Daniel, mas ele teve que cumprir com a palavra. Ele teve que cumprir. E aí ele mandou chamar Daniel e jogou Daniel na cova dos leões. Ele ficou muito triste, aquela noite ele não ficou bem. Mas o que aconteceu? Eu já disse para vocês no início. Já dei para vocês o resultado nisso. Nada aconteceu com Daniel. Daniel não sofreu nenhum arranhão. Porque Deus olhou e viu inocência no coração. Ele viu que Daniel era inocente. E ele viu que Daniel não foi falar com um ou outro. Daniel foi orar. Daniel foi clamar a ele. Então, meus amados irmãos, o que eu vou aqui? Olha a chave. Pega aí a chave dessa vitória para sua vida. Você pode achar que é um absurdo que eu vou falar, mas é uma palavra de vitória para sua vida. Se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, se você está sendo injustiçado por algumas pessoas, seja em que âmbito for, trabalho, vizinhança, família, você vai orar a Deus pedindo que Deus abençoe essas pessoas. Peraí, não, Deig, não é verdade que você está falando, não. Peraí, você está pedindo que eu abençoe? Sim. Sim, eu estou pedindo que você ore, pedindo para Deus abençoar essas pessoas, abençoar muito, Deus abençoar a família delas, abençoar elas, mas peça isso de coração, peça para Deus encher seu coração e pedir para você fazer isso com toda a fé, com toda a confiança, pedindo a Deus, perdoe essas pessoas e ore por elas, abençoe essas pessoas, clama ao Senhor por elas, faça isso e em poucos dias você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado. O resultado é esse, você vai orar. Deus vai olhar para você e vai ver que você é inocente e vai ver que você tem um coração bom, que você está sendo acusado injustamente, que você está sendo caluniado injustamente, que você está sofrendo uma injustiça. E ele vai olhar para você e vai ter misericórdia de você. Faça isso. Ah, mas tem que ser muito difícil. Isso já funcionou comigo. Isso já aconteceu comigo. E olha, eu vou te falar, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Foi assim, uma resposta de Deus para minha vida. Deixa nas mãos do Senhor. Ao invés de você ir lá e falar, Senhor, olha lá, aquele isso, aquele aquilo, pesa a mão, faça isso. Não peça isso não peça isso não. Peça que Deus abençoe. Peça para Deus abençoar. É isso mesmo que você ouviu. Se você quiser, volta o vídeo. E você vai ver que eu vou repetir. É isso mesmo, você vai pedir para que Deus abençoe essas pessoas. Para que Deus abençoe essas pessoas. Rique e poderosamente. E espera mais um pouquinho que você vai ver o resultado. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai. Essa não é uma palavra muito fácil, não. Isso não é algo muito simples de se fazer. Mas em nome de Jesus, aconteceu comigo e eu quero profetizar e declarar que vai acontecer com os meus irmãos. Se eles abrirem o coração, se eles abrirem a mente, o entendimento, Senhor, abre o entendimento dos meus irmãos, para eles verem essa chave de vitória. E o Senhor vai agir poderosamente na vida deles. Eles serão livres, eles serão libertos. O Senhor vai os abençoar muito. Eu te peço, Senhor, dá força para o meu irmão fazer isso. Dá coragem para o meu irmão fazer isso, Senhor. Abençoa o coração dele. Tira, Senhor, toda mágoa, todo rancor, toda dor. Faça com que ele libere perdão para os seus perseguidores, para que eles possam ser muito abençoados, grandemente abençoados, poderosamente abençoados. Restaura as suas vidas, cure, Senhor. Sara as suas feridas, Senhor. Transforme as suas vidas, restaure completamente. Abençoe aqueles que estão doentes fisicamente, emocionalmente, Senhor. Abençoe, Senhor, cada dia mais. Cuida dos meus irmãos. Essa é a oração que eu quero te fazer no nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão. Muito obrigado por você ter ficado até esse momento. E não se esqueça, pega essa chave, vai colocando em prática na sua vida e você vai ver a sua história mudar. Você vai ver a sua estação mudar. Você viverá um novo tempo. Essa palavra é uma palavra de Deus para você. No nome de Jesus.
Deus te abençoe. Não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal se você não é inscrito. E olha, essa semana ainda você vai receber a notificação de mais vídeos, de mais palavras para a sua vida. Deus te abençoe rica e poderosamente. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, meu clamor pela sua vida. Fica com Deus e até um próximo vídeo. Beijo!